Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha torre. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu tenho jogado muito League of Legends e eu vi um vídeo há um tempo atrás de alguém não exatamente adaptando os personagens, mas dizendo que classes ou como mais ou menos ele tentaria montar cada um dos personagens do LoL. E aí eu decidi fazer uma série de vídeos adaptando personagens, não necessariamente todos do LoL. E eu decidi começar. Tinha que começar por algum lugar, ainda não tenho todos os livros de Pathfinder, que é uma coisa que atrapalha um pouquinho. Então eu decidi começar com personagens que eu sei que eu posso adaptar com os livros que eu tenho. E eu decidi começar com a Fiora. E aí os próximos, a princípio, eu estou pensando em algum dos outros de Demacia que não sejam Shyvana ou Galio, que esses eu quero esperar um pouquinho para fazer, se eu for fazê-los. E eu queria saber do pessoal se alguém tem algum personagem que tem mais interesse de que seja adaptado, seja do LoL, seja de algum outro lugar. Desse outro lugar eu tenho que conhecer, por outro lado. E a ideia não é montar exatamente a Fiora como ela é no LoL ou qualquer um dos personagens, caso eu faça, porque em vários deles vai precisar criar homebrews para que as coisas funcionem. Acho que não é o caso exatamente da Fiora, mas tudo bem. E a ideia é que os personagens sejam que seja mais uma adaptação. Você adaptar o conceito do personagem e adaptá-lo da maneira que você quer. E no caso, pelo menos, dos personagens do LoL, eu também vou dar algumas ideias de como desenvolver a história do personagem propriamente dito. Então, no caso da Fiora, ela é uma nobre da Casa Laurent e a história dela tem acho que, 3 contos na parte de lore do LoL onde aparece ela, que são bem curtinhos e não grande coisa, mas essencialmente dá para dividir a, o pouco que se tem da vida dela em 4 pedaços. E é mais ou menos isso que eu vou fazer nos vídeos. Eu vou fazer a ideia é fazer um vídeo níveis 1 a 5, outro 6 a 10, aí 11 a 15, 16 a 20. E pelo menos por enquanto com a Fiora eu vou fazer assim. Outros personagens, se achar que tem que ser diferente, a gente faz diferente. Então vou começar criando um personagem. E nessa primeira fase da vida da Fiora, ela é uma nobre, ela é treinada para ser uma nobre, para ser perfeita em tudo, etc. Só que ela tem uma paixão muito grande por esgrima. E tanto que quando a mãe dela manda roupas mais requintadas para ela, ela usa as roupas como alvos de prática, né? Como bonecos de prática, os manequins onde ficam as roupas como bonecos de prática. E aí, que eu pensei nesses 5 primeiros níveis dela, seria algo como ela como a nobre rebelde que não quer realmente trabalhar essa parte de ser nobre, embora ela seja treinada nisso, e quer testar as habilidades dela como esgrimista. Então, a gente vai começar com uma humana, humano versátil e com destreza e constituição. Aí, o background. Eu vou olhar toda hora para minha esquerda que tem a cola do que eu planejei. O background dela vai ser de nobre, carisma e genealogia. Até para o genealogia eu pensei numa razão que, por ela ser uma nobre e na
do jeito que ela foi criada para ser casada com alguém, então ela meio que tem que saber mais quem é quem em relações familiares do que os brasões e o que as casas fazem propriamente dito. Aí aqui destreza de novo. Destreza é o atributo principal da classe dela, que é o Swashbuckler. E ela é uma esgrimista. Então, como uma esgrimista, ou ela, e como Swashbuckler, ela é treinada em fortitude, expert em reflexo e sabedoria, expert em percepção. Por ser uma duelista, ela é treinada em Deception. Duelista não, uma esgrimista. E aí, o background dela da genealogia e sociedade. E fora isso, ela tem 4 skills para escolher. E no caso, achei que fazia um sentido Athletics, por conta do gosto dela de combate, etc. E todo o resto vão ser as skills sociais. Então, performance, intimidação, diplomacia e deception. Que acho que dá um bom começo de uma pessoa que foi treinada para viver em alta sociedade. E aí, ela tem proficiência com armas simples, marciais, ataques armados, armaduras leves e ataques desarmados. Ele não perguntou, ou se ele perguntou, eu fechei a janela dando equipamento padrão. Eu vou pegar. Pronto. Só para a gente conseguir acompanhar os ataques dela, etc. Nas armas. E como nobre, ela ganha Courtly Graces, com o qual ela pode usar sociedade para fazer uma impressão nobre, em vez de usar um dos vários talentos sociais que ela já tem, mas vem com o background, então tudo bem. E Swashbucklers ganham Panache. Panache quando eles fazem uma ação específica com o treinamento deles, então ela é uma esgrimista, uma fencer, então se ela criar uma distração ou se ela fizer uma finta bem sucedida, ela ganha Panache. Quando ela tem Panache, ela tem acesso a Precise Strike. Precise Strike, os ataques dela dão mais 2 de dano, e se for um finisher, em vez de dar 2 de dano, dá 2d6 de dano. E ela também ganha o Confident Finisher, que é uma ação, você faz um ataque, e se acertar, você dá o dano de precisão todo, então é mais 2d6 de dano. E se você errar, você ainda causa metade do dano de precisão. Ou seja, causa 2d6 dividido por 2 de dano. Então essas são habilidades de Swashbuckler primeiro nível. Os Ability Boosts. Força, Destreza, Constituição, Carisma. Agora que ele perde. Tudo bem. E então no primeiro nível ela tem 12 de força, 18, 14, 10, 10, 14. Classe de armadura 18 por enquanto. E mais 7 para acertar. O que estão faltando aqui são os talentos dela. Então, os talentos que ela vai pegar de versátil, ela vai pegar esse talento aqui, Flip. Esse talento aumenta a velocidade dela para 30. Assim, enquanto ela tem panache, ela também ganha 5 de move speed.
e mais um de bônus circunstância para Tumble True ou outras ações que envolvem a panache dela. Aí o feat de ancestralidade dela vai ser o General Training, que dá um feat geral. E esse feat geral vai ser o Quick Jump, que permite que ela salte com uma ação em vez de usar duas, tanto para salto longo quanto para salto alto. O que acaba, isso mais os bônus de movimento que ela vai ganhando, vão meio que ser aqueles dashes que a Fiora tem. É o melhor que a gente consegue fazer quanto a isso, pelo menos que eu consegui pensar. E aí, o talento de classe dela vai ser o Dueling Parry, que é uma ação. E aí ela usa essa ação, ela ganha mais 2 de bônus circunstâncias de classe de armadura, desde que ela esteja com uma arma de uma mão e a outra mão livre. Essa ação, você... Essencialmente é o Raise Shield do Swashbuckler. E como o estilo de luta do Swashbuckler me parece... A gente ainda jogou muito pouco Pathfinder no grupo, eu tô teorizando isso enquanto eu tô fazendo. Mas me parece que a ideia é a seguinte: tem 3 ações no turno. Você vai usar no primeiro turno, provavelmente, Tumble True para tentar atravessar seu adversário. Ganhar panache. Aí você vai dar Dueling Parry para ganhar classe de armadura. E já fazer o Confident Finisher. E aí depois vai ficar, no caso dela, que é Fencer, Finta, Confident Finta, Dueling Parry, Confident Finisher. E esse deve ser o combo básico dela, eu acredito. Lógico que eu posso estar errado, porque eu ainda não joguei com o Swashbuckler e não vi um jogando. Mas isso é o que eu entendi lendo bastante a classe. E isso daqui, então, é a Fiora no primeiro nível. Um D6 mais 1 de dano no ataque normal dela. Um D6 mais 3 se ela tiver panache. E se for um finisher, vão ser 3d6 mais 1. É bastante dano no primeiro nível. E no primeiro nível ela tem 20 pontos de vida. Essa ficha vai estar disponível para baixar se eu conseguir imprimi-la. Porque do Fantasy Grounds para exportar não é a coisa mais fácil que tem. Ainda assim a gente vai pelo menos tentar. Então eu vou tentar imprimi-la aqui no primeiro nível. E conforme a gente for seguindo, eu vou postar nos níveis finais. Então, eu vou imprimir nível 1 e 5 nesse vídeo, aí nos outros vão ser só no 10, 15 e 20, tá? Agora, para o segundo nível da Fiora, adicionar talento de skill. Fall, que é absolutamente absurdo, porque ele vai diminuindo a quantidade de queda que você... o tamanho das quedas. Então, de acordo com a sua proficiência em acrobatics. Então, se você é treinado, diminui a queda por 10 feet. Se você é expert, por 25. Se você é mestre, por 50. Se você é lendário, você não toma mais dano de queda. Você pode cair de um avião de um dragão a 20 km de altura e você não morre. Que legal. Não sei se eu, como mestre, permitiria alguém não morrer assim. Por outro lado, com proficiência lendária, realmente já deveria estar fazendo coisas sobre-humanas. Mas, não sei. De toda forma. E aí, o talento de classe é o Tumble Behind,
que quando você usa Tumble Through para passar de um adversário, ele fica flat-footed para você até o final do seu próximo turno. Ou seja, você vai ter mais 2 dos seus ataques contra ele, que ajuda bastante a acertar. E aí, para o terceiro nível, ganha uma série de coisas. A Fortitude, que vai para Expert. Você ganha o Opportune Riposte, que é caso um inimigo faça um erro crítico tentando te acertar, você pode usar uma reação para atacá-lo, sendo que você tem classe de armadura 20, 22 se você estiver com Dueling Parry ativo, então de um 12 para baixo é erro crítico. Me parece uma chance razoável do terceiro nível. Você também ganha Vivacious Speed, que aumenta a velocidade, o bônus de velocidade que você ganha. Cadê? Combate ainda. Então, quando você tem Panache, ele aumenta o bônus de velocidade para 10 fits, então o movimento fica 40. E quando você não tem Panache, você ganha metade disso. Então o movimento base da Fiora aumentou para 35. Cada vez mais perto de ter aquela mobilidade bastante absurda da Fiora como personagem. Ganha um skill increase, que no momento a gente vai aumentar Athletics para Expert, para justificar as habilidades que ela vai pegar mais para frente. Vai pegar um General Feat, e esse vai ser o Powerful Leap, que aumenta em 5 pés a distância que você salta, tanto no High Jump quanto no Long Jump. De novo, justificando aquela mobilidade dela. E você ganha Stylish Tricks, que você ganha um skill feat que seja ou de Acrobatics ou da skill relacionada com seu Fighting Style. No caso da Fiora vai ser Decepção. Então, ela vai ganhar Charming Liar, que essencialmente permite que ela, se ela for bem sucedida em contar uma mentira, ela melhora a atitude da pessoa em relação a ela. A Fiora tem alguns feats sociais que eu acho que fazem bastante sentido nessa ideia de personagem que eu tive, em como conduzir a história dela, mas ela não. Vários feats eu acho que não vão ficar tão bem. Esse ainda fica bom, porque ah, como ela está escapando, escondida, a ideia dessa Fiora nos 5 primeiros níveis é que a aventura dela seja na cidade natal dela, ou do lugar onde ela está sendo criada, porque ela consegue escapar e voltar entre uma aventura e outra sem ninguém notar que ela fugiu, e se alguém notar, o Charming Liar é uma coisa que ajudaria ela a escapar de algum castigo. E aí, esse é o nível 3. Nível 4, a gente tem um skill feat que vai ser o Streetwise, que é você pode usar a sociedade para usar Gathering Information e Recall Knowledge. Bem genérico. E o feat de classe vai ser o Flamboyant Athlete, que diminui em 10 as dificuldades de testes de Athletics para saltos. Você ganha uma movimentação de escalar e nadar igual a metade do seu movimento, que no caso da Fiora vai ficar bastante, como a gente vai ver mais pra frente. E, de novo, a distância dos seus saltos aumenta. A gente vai ver que a Fiora vai conseguir saltar distâncias bem grandes, se você for parar para calcular. E aí o nosso último nível aqui, que é o quinto nível,
tem um aumento de habilidades, então a gente vai aumentar força, destreza, constituição e carisma de novo. Depois do 18 de um atributo ele só aumenta de 1 em 1, mas tudo bem. E vai ter o segundo skill increase, que vai ser em acrobatics dessa vez. Vai ter o feat de ancestralidade, que é o Clever Improviser. Você pode usar ações que requerem treinamento em skill, mesmo sem ter o treinamento. E ele também dá o Untrained Improvisation junto. Que faz com que você ganhe metade do seu nível como bônus para suas skills, mesmo se você não for treinado com ela. Para as skills que você não é treinado. Então aqui, na verdade, todas as skills que ela não é treinada, ela vai ganhar 2 de bônus porque arredonda para baixo. Faz com que o Thievery e o Stealth dela não sejam tão ruins. E pensando nela como essa personagem que meio que não quer viver essa vida de nobre dela, quer lutar, ela se pensa independente, é muito bom que ela vai poder se virar em essencialmente qualquer coisa, inclusive se curar usando Treat Wounds se ela tiver um Healing Kit. Então, essa foi a Fiora até o 5º nível. E no próximo vídeo eu trago ela até o 10º. E assim por diante. Obrigado, pessoal. Até mais.